Muitas vezes a pessoa vem para a consulta querendo performar, ou emagrecer, ou hipertrofiar, e eu não durmo. Pronto. Achou o erro. Achou o erro. Vamos lá, o Zolpidem, o Rivotril, o Clonazepam, são medicações muito presentes nos dias de hoje. Quais impactos elas podem trazer para uma pessoa que não tem um problema no qual ela seria para ser receitada? As medicações indutoras de sono, sobretudo os indutores rápidos, que foi o que você trouxe aqui, estão entre as 5 medicações mais prescritas do país. A gente está falando de medicação com receituário. No SUS. Vai tirar. É um problema. Caraca. Gente, É ameaça. Se tirar, total. eu volto aqui e te mato e não sei o quê. Sério, Renata? Não pode. Dormir mal não é normal. Nós não somos máquinas, né? Precisamos de saúde. Sua família precisa de você, então você precisa descansar e dormir. Sejam bem-vindos ao XSCast, o podcast oficial da XS e seu guia de saúde e performance. Eu sou o Sullivan, Head Coach da XS Team, e hoje serei o host de vocês para esse episódio maravilhoso com essas duas médicas incríveis, doutora Alissa Formiga, doutora Renata Gifone. Por favor, me permitam ler um pouco do currículo de vocês e depois um tempo para vocês também darem o boa tarde de vocês. Doutora Alissa, neurologista e médica do sono de Fortaleza, mestre e doutoranda pela Universidade Federal do Ceará, professora universitária, atende pacientes em seu consultório e produz conteúdo educativo sobre saúde, e especialista em distúrbios do sono, enxaquecas e outras doenças neurológicas crônicas. Ela participa ativamente de congressos médicos, sendo reconhecida como referência regional em medicina do sono. Boa tarde, é um prazer, né? Obrigada pelo convite, é um prazer discutir e trazer alguns temas nessa tarde. Eu tenho certeza que vai ser um episódio bem interessante. Perfeito, doutora. Doutora Renata Gifone, médica formada pela Universidade de Fortaleza, pós-graduada em nutrologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, com foco em emagrecimento, performance e saúde da mulher. Ela traz uma visão integrativa sobre como nutrição, hormônios e estilo de vida impactam diretamente o bem-estar feminino. Seja bem-vinda, doutora. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui de novo, hoje trazendo um assunto muito legal do nosso cotidiano médico, né, no geral. E vai ser muito legal participar aqui com vocês. Então vamos lá, gente. Vou iniciar com a doutora Alissa. Primeiro, doutora, me diga por que medicina e por que se especializar em neurologia e especialista em sono. Então vamos lá, assim, a medicina sempre foi uma opção. Na verdade, eu não tive outra opção, não tinha outra coisa que me chamasse tanta atenção, né? Na época de escolher vestibular. E aí, na faculdade, eu sou uma pessoa extremamente curiosa e, ao mesmo tempo, eu gosto de ter um raciocínio lógico de entender as coisas. Então, a neurologia trazia isso. Eu conseguia entender o que o cérebro fazia e como os comandos eram dados e como que as coisas funcionavam, né? Então, esse foi o primeiro passo. E distúrbios do sono, né? A neurologia tem diversas áreas de atuação, é um campo muito vasto. E os distúrbios do sono era algo que, assim, que eu entendia que as pessoas pouco estudavam e eram extremamente frequentes. Todo mundo dorme, nem todo mundo tem enxaqueca, nem todo mundo tem epilepsia, mas todo mundo dorme. E muita gente dorme mal, né? E aí eu percebia que isso era meio que deixado de lado, ou pouco valorizada. É uma coisa que tem mudado, as pessoas, né, olharem mais para o sono, mas a minha opção lá atrás em fazer residência em medicina do sono era justamente isso, é entender um pouco mais dessa área e poder tratar adequadamente. Perfeito, doutora. Doutora Renata, a gente já sabe, você já contou aqui pra gente o porquê da medicina, e agora traz um pouquinho do porquê a nutrologia, o que tu espera trazer para o mundo. A nutrologia começou, assim, para mim dentro da faculdade desde do primeiro semestre, né? A gente, no início, não pode fazer muita coisa, não tem muito contato com o paciente, mas a gente aprende muito sobre prevenção. E eu lembro que aquilo me impactou muito sobre prevenir doenças através do estilo de vida. E eu tenho um pai diabético e eu ficava, meu Deus, se meu pai tivesse se cuidado, ele hoje não estaria passando por tantos problemas que ele enfrenta por causa da diabetes, né? E aquilo foi me motivando, e eu comecei a fazer musculação, me alimentar melhor e fui construindo
um estilo de vida, quando eu olhei, meu Deus, eu vivo, eu respiro esse universo. Então, foi uma forma de trazer realmente uma paixão para a minha profissão. E dentro dessa área que é tão vasta, né, e tem que ter muita responsabilidade com o que a gente faz, então foi outro olhar que eu quis trazer também, né? Uma nutrologia responsável, onde a gente consegue impactar realmente e mudar vidas. De fato, cuidar das pessoas. Cuidar, exatamente. Perfeito, doutora. Incrível. Gente, o tema hoje em si, né, a gente trazer o impacto do sono, tanto para questões metabólicas, quanto para questões neurológicas. E, doutora Alice, me diga a relação exata de sono, qualidade do sono, quantidade do sono, ao impacto metabólico e neurológico. Vamos lá. Assim, o sono, eu costumo dizer que ele perpassa, né, por todos os outros sistemas, quando a gente fala do corpo humano. Tem influência direta, né? O sono, ele tem impacto direto em produção e regulação hormonal, né? Então, os hormônios associados à saciedade, a apetite, hormônios de crescimento, regulação anabólica pós-treino, recuperação de inflamação. E aí, você começou sua frase falando de quantidade, qualidade de sono, é justamente isso. Não é só, Sullivan, dormir um tempo adequado. Você tem que saber se o seu sono tem uma boa qualidade. Se tem algum distúrbio associado. Só fica mais difícil, né? Só fica mais difícil a gente acertar. Né? Então, assim, não é só uma coisa. Tanto a quantidade importa, a qualidade importa, né? A gente sabe que o horário que se dorme também importa. Os trabalhadores de turno acabam tendo, né, Renata, um sofrimento aí maior. Então, o sono, ele não é univariável. A gente fala que ele é multivariável. E você olhar só um aspecto, durmo 7, 8 horas, 9 horas, tá tudo certo. Ou durmo 5 horas, né? Esse é só um das facetas que a gente tem que avaliar. E no metabolismo, hein, doutora? Qual é esse impacto? Impacta completamente, né? Muitas vezes a pessoa vem para a consulta querendo performar, ou emagrecer, ou hipertrofiar, e eu não durmo. Pronto. Achou o erro. Achou o erro. Então, Exatamente. o sono ele vai impactar demais no que você quer, né? No que você almeja. Ele é um dos pilares. Emagrecer, hipertrofiar e performar não é só treinar e fazer dieta. A gente necessita. A gente foi feito para dormir, então a gente precisa disso também. Exato, na nossa rotina. Renata, né? E aí você falando, né, assim, quero emagrecer, mas não dorme. Exato. Né? A primeira coisa que as pessoas fazem... A primeira queixa do nosso aluno é essa, tá? A gente nem sabe que ele não está dormindo, mas ele quer emagrecer. Aí, o seu aluno foi lá e descontou a hora de sono para ir treinar. 5 da manhã. Para ir correr, 5 da manhã. Mas ele tá dormindo só até 4, de meia-noite a 4. Achando que é uma máquina, né? Achando que é uma máquina que está assim, performando lá em cima. Quando a gente chega que recebe esse paciente na consulta, e aí você vê, não, aumenta a resistência insulínica, dificulta a perda de peso. Isso eu estou falando só de quantidade de sono, né? Um paciente com um tempo de sono insuficiente, sem considerar os outros distúrbios. Diminui concentração, produtividade, né? Então, assim, os hormônios reguladores do apetite ficam totalmente desordenados. Total. Você tem os hormônios que estão relacionados a dar saciedade, né? Eles ficam diminuídos, então a pessoa tem que comer mais. Então, peraí, quer dizer, doutoras, que quando o nosso aluno que tem aquela compulsão por comer um docinho ali depois do almoço e tal, pode estar associado ao sono dele? Com certeza. Pode. Principalmente tá vendo, aquela... Né? Você aí, que treinou comigo hoje. Pronto. Aquele desejo exacerbado por carboidrato. Exato. Uma noite de sono mal dormida, ela aumenta 20 a 30% a fome ao longo do dia. Aí você imagina quando isso se torna crônico, né? E por alimentos palatáveis, isso que a Renata está falando, né? A questão do carboidrato. Você não aumenta a sua fome para você comer ali uma saladinha, saudável, um peito de frango grelhado. Não, você quer alimentos palatáveis, ricos em carboidrato, que gerem... Até mesmo para compensar aquele cansaço, a fadiga, um prazer mais rápido, entendeu? Aquela falta de energia, né, que o carboidrato vai proporcionar rapidamente. Trazendo também um impacto na imunidade do paciente, né? Tipo, eu vou trazer o meu caso. Eu sempre dormi pouco e aí há um tempo atrás, na época ali, meados de 2017, 2018, eu dormindo, 4 horas de sono no máximo, trabalhando de 14 a 16 horas, 2 horas de treino e...
não tinha outra, era doente praticamente todo mês. A Renatinha via como eu era. E Sullivan, como é que tu não morre? Porque literalmente era como eu me sentia. Antibiótico ele usava pouco nessa época. Era quase... E eu tinha uma contagem. Anualmente eu contava quantas vezes eu tomava antibiótico. Comecei tomando 10, aí depois foi para 8 vezes, depois... Hoje tem quase um ano que eu não fico doente, viu? Para precisar de antibiótico. Então, isso principalmente depois que eu comecei a seguir o conselho das minhas doutoras e sempre buscando melhorar a qualidade de sono e, enfim, tudo que a gente vai comentar hoje. Tem um impacto realmente relevante, gente? Tem. Total. O sono, a gente tem vários estudos que pegam populações, né, para vocês entenderem, que a Renata aí já sabe, mas assim, pegam populações que estão internadas, por exemplo, né, e aí avalia fatores de quem melhorou e quem piorou, né. Dentre os fatores associados a uma melhora, está o sono. Né, aqueles pacientes que tinham uma qualidade de sono melhor, uma menor fragmentação, não tinham distúrbios respiratórios como a apneia do sono, eles tinham um desfecho melhor. O sono está associado à redução de prostaglandina, de marcador inflamatório, um melhor turnover celular. Isso que a gente está falando só de inflamação, né? Então, tanto em doenças, né, aquela pessoa que realmente, cronicamente, como você, né, dormia pouco, tinha uma rotina intensa, a imunidade cai, né, a imunidade cai. Sem falar, aí tem outra coisa, você tem tinha uma chance maior de se lesionar no treino, né? E aí eu sempre treinava muito forte, aí o ponto disruptivo aí de eu começar a melhorar foi eu parar de treinar forte, diminuir o rendimento do treino para conseguir ter uma recuperação, ter menos estresse oxidativo e conseguir recuperar mais rápido e aí melhorando os outros fatores. É porque tem um prazo de validade isso, né? Você começa a performar bem, mesmo dormindo pouco, o treino vai rendendo até que chega um momento que não vai mais. A hipertrofia para. Perfeito. Tinha 23 anos na época, né? Jovem. Meus 23. E aí você entra muitas vezes, tem muitos pacientes que entram no overtraining, né? Que é um desses pilares que estão desequilibrados e que vão atingir totalmente a performance. E aí a consequência disso é o quê? Ficar doente demais. Se lesionar. A pessoa não ter mais uma recuperação muscular como tinha antes. A nível mental também. Com certeza. Saúde mental vai pro lixo, porque quem não dorme não é feliz, gente. Não, assim, a privação de sono está intensamente relacionada à irritabilidade, à piora de ansiedade, piora do humor. Então não tem como. A pessoa que é privada ali de sono, né, e não consegue repor as horas, fica nesse ciclo, tem uma hora que realmente dá um burnout, dá um circuito, né, dá um curto-circuito. E ainda trazendo essa questão do treino, a recuperação, né, do pós-treino, ela é pior em quem não dorme, e o crescimento também. Então a hipertrofia, afeta, né? Diretamente a hipertrofia. Exatamente. Por exemplo, sono N3, é nosso sono mais anabólico, digamos assim, né? Onde eu tenho um maior pico de GH, um maior crescimento anabólico, só que ele é o sono profundo, falando de ciclos do sono, né, propriamente dito. A gente tem 4 fases ou 4 estágios de sono, N1, N2, N3, sendo o N3 o sono mais profundo e o sono REM. Né? Então, o que é que acontece? No sono N3, que é esse sono mais profundo, ele é o sono mais anabólico, uma melhor regulação hormonal, só que você não chega nesse sono normalmente, assim que deita. Você precisa de um tempo, né? E tem uma quantidade específica na noite, né? O sono ele é cíclico. Os ciclos vão acontecendo, mudando a cada 90, 120 minutos. E aí, assim, se a pessoa não tem tempo para dormir, isso aí não acontece. Essa regulação não acontece. E falando, assim, de outros impactos, né? Além de treino, performance, produtividade cognitiva. Não é infrequente eu receber no consultório paciente jovem para avaliação de TDAH. Eu ia trazer essa pergunta, doutora. TDAH, ou então estou esquecendo de tudo. Muito provavelmente porque está dormindo mal. Minha memória está péssima, estou esquecendo de tudo. E aí a gente vai, né? Vai para avaliação e tudo, faz a avaliação pormenorizada das queixas e chega no sono. Normalmente, eu tenho, muitas vezes, uma síndrome do sono insuficiente, aquele sono menos de 6 horas, uma apneia do sono que a pessoa acha que roncar é normal. Ah, não, eu só ronco, mas eu durmo super bem. Claro, o apneico morre de sono, porque o sono dele não funciona à noite, então ele dorme em qualquer lugar. Não, doutora, não tem problema para dormir, não. Né? Não, eu engasgo, às vezes tosso dormindo, mas me viro pro lado e durmo.
Então, E acha normal. tá normal. Pode entendeu? morrer e não vai... Exatamente. Ele vai morrer e não vai saber. Aí, quando as pessoas, né, não têm esse olhar para o sono, aí que faz parte do consultório da Renata, do meu, passa batido. Porque segunda-feira mesmo, eu falei, como é seu sono? Não, durmo super bem. Eu deito e durmo, doutora, eu só acordo no outro dia. Eu mais ronca. Engasga de vez em quando. Acontece, mas eu durmo. Entendeu? Então, até isso, a percepção, né, é diferente. Porque tem impacto na concentração, na memória, no desempenho, raciocínio lógico. Então, interfere em tudo mesmo. Gente, e por favor, tragam aí tanto a doutora Arcia quanto a doutora Renata, algum caso marcante de algum paciente de vocês que transformou a vida melhorando o sono. E que, de fato, foi pontualmente por conta desse distúrbio. Eu tive uma paciente que ela ainda está no processo, né? Que é um processo, não é do dia para a noite. Total. Não é só tacar a medicação e pronto. Total, a gente vai ver Renata. que tem várias coisas para fazer. Mas ela vivia, assim, num estágio de ansiedade que você... Meu Deus do céu, como é que ela consegue viver desse jeito? E ela não dormia. Ela deitava e ela não dormia. Era aquele sono insuficiente, não reparador, ela não aprofundava e ela estava na menopausa também. Deus. Então, piora. Juntou tudo. E ela tinha já ansiedade, então juntou tudo. E ela chegou num estágio assim tão absurdo que eu falei, olha, a gente vai tratar a sua menopausa, mas você vai para um neuro para regular essa questão do teu sono, porque eu acho que a gente tem que ir até onde é o limite da gente. Tem coisas que fogem da alçada, né? E por muita responsabilidade até em relação à medicação, porque medicação ela vai ter início, meio e fim, né? Tem que ser programado. Então, você vai para o neuro para regular isso. E hoje, com todas essas mudanças e nesse processo que ela está, ela consegue dormir e é outra pessoa. Mas ela estava de um nível que o casamento dela... Caraca. Não funcionava mais. Total, e ela, não funciona. Eu vou perder meu marido. Não funciona. Eu tive um paciente que ele estava fazendo uso de 70 miligramas de Zolpidem. Zolpidem, famoso Zolpidem, o PATS. PATS, né? Eita, meus amigos, tem alguém aqui assistindo que já tomou na vida? E assim, para quem não entende, a dose máxima recomendada é 10 miligramas, né? Ele fazia uso 7 vezes mais do que isso. Caraca. E já tinha desistido, né? Já tinha passado aí, né? Feito vários tratamentos e hoje em dia ele dava o jeito de conseguir a receita dele e seguia a vida dele, já aceitando os efeitos colaterais e tudo. E eu falei, não, vamos comprar essa briga. Ele usava nos cochilos, ele ainda tinha outra coisa que a Renata já pode ter visto, que ele fazia um sono meio polifásico. Ele programava cochilos ao longo do dia dele, que é uma prática que a gente não recomenda tanto, principalmente para quem tem insônia, né? E aí ele fazia cochilo de manhã, trabalhava, fazia cochilo à tarde, fazia um cochilo no início da noite. Todos os cochilos tinham Zolpidem. E tinha 40 miligramas para a noite. Meu Deus. Né? E aí, com muita luta e estratégia, e você chama junto outros profissionais que vão na mesma linha que você, a gente conseguiu, né, fazer, ainda não consegui tirar, ele ainda está em tratamento. A gente conseguiu reestruturar o sono dele, e atualmente ele está fazendo uso de 15 miligramas. A gente saiu de 70 para 15, né? Ainda não, estamos em processo de tratamento. E aí, é processo. É isso que a Renata está falando. Quem desiste no meio do caminho, provavelmente a gente não vai ter sucesso. É processo. E mais uma coisa, assim, que eu acho importante frisar. O sono, ele começa na hora que o paciente acorda. Se eu for tratar o sono dele, tratando só à noite, tem dificuldade para dormir, quanto tempo demora, vou colocar aqui um remédio, vou fazer isso. Eu vou falhar. Assim, vou falhar, certamente. A minha pergunta sobre o sono, ela começa quando o paciente acorda. Como é seu dia? Como é seu trabalho? Você fica no computador, você faz outra coisa. E você faz atividade física. Qual tipo? Qual o melhor horário? Então, assim, tem que entender o bom dia do paciente. Olha a importância do contexto geral, né? Que Entendeu? a gente sempre briga aqui Com dentro certeza. do nosso time, né? Nas metodologias. E aí, não pode fazer exercício físico à noite.
né? Tem isso. Me atrapalhava muito, tá? Tá, mas aí tem várias nuances, né? Assim, eu costumo dizer que higiene do sono, ela não é uma caixinha de regras. Perfeito. Um box para todo passo mundo, a passo, né? como a gente acha que é, né? Ah, pra tá aqui, todos. pega aqui esse checklist, vou deixar aqui na minha recepção, os pacientes vão pegar. Não é assim. Tem atividades físicas que podem promover, inclusive, uma sensação de relaxamento, sem subir tanto frequência cardíaca, né? Você tem que entender o contexto. Já teve paciente meu, doutora, mas se não for aqui, eu não consigo fazer. E aí 7 você vai horas fazer da noite. o quê, né? E aí é um dos pilares de qualidade de vida, de bem-estar. E eu vou tirar isso dele? Atividade física é neuroprotetor. Entendeu? Então, assim, a gente tem que usar muito o individual mesmo e aplicar aquilo para a realidade do paciente, porque senão não vai funcionar. Boa, muito bom. Doutora Alissa, e sobre a higiene do sono? A gente já está falando muito de higiene do sono e a gente não trouxe aqui o que de fato higieniza o sono. Tá. Vamos conversar um pouco sobre o que é a higiene do sono e como executar esse processo? Higiene do sono, né, são sugestões de rotina, né, que podem melhorar. São como se fossem cuidados que você pode promover uma melhor qualidade do sono e até mesmo uma antecipação desse sono, né? A rotina para o sono é muito fundamental. Então, redução de tela, evitar a tela pelo menos 1 a 2 horas do momento planejado de dormir. Meu Deus. Não ficar deitado na cama, sem sono, né? A gente fala muito isso. Evitar o abuso de cafeína, energéticos, pré-treinos. Tem uma quantidade específica? Tem. Quer falar dos pré-treinos energéticos? Em relação à cafeína, né? A gente diz que uma dose segura é até 400 miligramas por dia. Só que tem pré-treino que só uma dose já tem isso. E aí você junta os cafés que a pessoa vai tomando ao longo do dia. E ainda tem o Monster, o Red Bull. É o dobro, né? De que quantidade. O pessoal vai tomando ao longo do dia. E aí acaba o dia, quem é que tem sono? Ninguém tem, né? Então, realmente, o pré-treino, ele precisa ser utilizado com segurança até um certo horário. Eu gosto de deixar para os meus pacientes no máximo até 2 horas. Perfeito. Até para quem vai treinar à noite, porque ainda vai estar a cafeína atuando no organismo. Tem gente que tem polimorfismo genético e a cafeína, vou explicar. A cafeína, ela tem uma duração muito maior, então a pessoa ela tem uma sensibilidade, pode durar 9, 10 horas no organismo dela. O normal é em torno de 6, tá? Diz que a Renata tá falando. E aí tem ainda a galera que diz assim, eu tomo café à noite. Não me atrapalha. Não acontece nada, né? Eu tomo café às 5, às 6. Não me atrapalha, doutora. Eu não sinto nada. Só que tem o bloqueio da adenosina, que é um das ferramentas para gerar pressão de sono, a sonolência, o bocejo. A adenosina fica bloqueada. Se é um metabolizador lento, que é o que a Renata está trazendo para a gente, vai ficar bloqueada por muito mais tempo. Caraca, então pode no não. No dia seguinte a pessoa pode estar inibida ainda. Pode não ter a percepção, né? Que uma coisa é a percepção, aquele improve, né, aquele aumento que a cafeína, os energéticos trazem. Tem pessoas que dizem não sinto nada, mas ainda assim vai ter o bloqueio lá fisiológico acontecendo. E ainda pode aumentar a pressão arterial de forma significativa, frequência cardíaca. Deixar o sono picado. Então, a pessoa, não, eu durmo, mas acorda 2, 3 vezes à noite. Fragmenta, né? Deixa o sono mais superficial. O tempo para iniciar o sono, a pessoa leva mais tempo para começar, também tem aquela insônia de início, né? Então, assim, são vários fatores que o energético, ele é legal de utilizar, a cafeína é legal de utilizar. Né? Os pré-treinos, até certo momento. E para paciente meu que treina à noite, eu sempre gosto de deixar pré-treino sem cafeína. Tem o Merchan agora, né? Tem o Horus, por exemplo, que ele não tem cafeína, então você consegue utilizar ele numa dose legal até à noite. The Pump Father também, e ó, na XS Team Suplementos você encontra esses suplementos, tá? Por favor, gente, coloca aqui. É muito pior do que a gente imagina, né? Então, doutora, traz um pouquinho, a gente já viu a higiene do sono, traz um pouquinho sobre as fases. Você relatou rapidamente ali sobre as 3 fases do sono. Tenta aprofundar um pouco mais. Então, vamos lá, né? Para que todo mundo possa entender. O sono, ele é algo cíclico, né? Acontece idealmente todas as noites. E cada ciclo de sono, ele dura de 90 a 120 minutos. Né? A gente tem o sono não REM e o sono REM.
O sono não REM, ele se divide em 3 fases, N1, N2, N3, e aprofunda de acordo com a fase. Perfeito. N1 é um sono mais superficial, vai para N2, e N3 é tido sono profundo, sono de ondas lentas. E a gente tem um sono REM, conhecido muitas vezes por um sono agitado, né? A maior parte sonhos, pesadelos, né? Os distúrbios, transtorno comportamental de sono REM acontecem aí nessa fase. E aí, assim, a importância disso é uma importância, né? Ter tempo para dormir é ter tempo. Cada fase tem uma proporção adequada por noite, tá bom? E aí eu preciso de um tempo mínimo de sono para que as fases aconteçam na proporção ideal. Isso falando de uma pessoa sem nenhum transtorno do sono associado. Num paciente com apneia do sono, com insônia, isso muda um pouquinho. Né? Que ele vai ter fracionamentos diferentes, Ele vai ter fragmentação, ele vai ter outras coisas na arquitetura do sono dele que vai ter influência, né? Então, assim, acaba que não é o mesmo, falando para uma população saudável, né? As fases do sono funcionam dessa forma. Falando um pouquinho de tempo de sono, né? As pessoas falam muito, das 8 horas, né? Mas o tempo de sono, ele muda ao longo da vida, a nossa necessidade de sono, né? Vamos lá, Sullivan, você está com criança pequena em casa. Eita, meus amigos, já vocês vão ver o que é isso, viu? A Luísa Renata chega já, viu? já passando Quero ver por o Chicão isso. que disse que nunca teve problema para dormir, deita e dorme. Ele vai continuar sem ter, né? Porque ele vai estar cansado, ele vai continuar deitando e Rapaz, dormindo. o choro da pequena, meu amigo, o choro da pequena você acorda de todo jeito. Mas vamos lá. Os bebês, né? Eles nascem com a necessidade de sono muito maior do que a de um adulto, por exemplo, né? E isso vai mudando em cada fase da vida. O adolescente, né? Eu tenho ali, idealmente, 9, 10 horas de sono, que muitas vezes não é respeitado. O adulto, entre 7 e 8. Já o idoso, muitas vezes, cai ali para 6, 7 horas, né? E aí, você tem que ter um alinhamento. Primeiro, eu tenho esse tempo para dormir na minha rotina que eu faço tanta coisa, né? Que hoje em dia as pessoas se vangloriam muitas vezes de uma superprodutividade, né? Assim, então uma superprodutividade é aquela pessoa que tem vários trabalhos, né? Faz tudo, que dá conta de tudo e às vezes desconta no sono. Então a primeira pergunta, você tem esse tempo para dormir, né? Segundo, seu ambiente te favorece dormir? Quais são os ladrões de sono que tem lá no seu quarto, na sua casa? É o celular que você fica rolando na rede social e quando vê, 30 minutos passou, né? Rápido. É muito rápido. Você às vezes entra para responder uma mensagem, já saiu para outra coisa, né? O algoritmo ele é feito dessa forma para aprender e 30 minutos passou e você não sabe. O hábito do Netflix antes de dormir é horrível também. A questão da tela, né? Porque tem a escolha. Normalmente o que você vê te deixa mais atento, te deixa mais alerta. A própria luz, né, do celular. A própria luz. E aí, vai mandar mensagem para o nosso cérebro que não vamos estimular tanta produção ali de melatonina que ele ainda agora. Tá acordado. Exatamente. Pode reduzir bastante, né? Isso aí da luz é bem interessante que a Renata colocou. Porque antigamente a gente regulava pelo sol. Né? As pessoas acordavam muito cedo e iam dormir muito cedo. O nosso regulador era o sol. Com o advento da era industrial, o que foi que aconteceu? Luz. O tempo todo. Luz, TV, computador. E agora a gente tem um computador na mão o tempo todo, né? E isso atrasa, isso é um ladrão de sono, né? Assim, os meus sinalizadores para o meu corpo ter sono, eles ficam ali bloqueados. Eu fico bloqueada, né? A minha produção de melatonina cai por essa exposição acentuada, né? Para quem não sabe, a melatonina é um hormônio do sono, não é uma vitamina, nem uma balinha. Tem gente que bota sublingual. Importante salientar que não está isenta, né, de 100 miligramas de melatonina. Exatamente, né? E aí, um dos reguladores da melatonina é justamente a luz, né? As nossas células do olho, da retina, captam a luminosidade ou a baixa dela e faz esse estímulo. E aí a melatonina aumenta a sua produção quando o dia está terminando, né, com o crepúsculo. Só que se a gente está entupido de luz, entupido de tela, de computador, tem um atraso, que é isso que a Renata colocou. Ela demora mais para ser liberada. Então, aquela sensação de sonolência, às vezes você está cansado, mas o sono não vem, porque você bloqueou, muitas vezes, os seus receptores, né?
E ainda você coloca essa tela, onde a gente coloca no Instagram, vai rolando, a gente aumenta a liberação também de dopamina. Total, né? E dopamina Renata. fácil, né? Ali na ponta do dedo. E a dopamina ativa, geralmente, o que você assiste, se for algo mais pesado também, você vai ficar em estado de alerta. E isso aí vai fazer com que, para você consiga dormir, demore mais. E a gente não vai fazer isso à noite. Geralmente, são noites e noites e noites fazendo isso e atrasando cada vez mais o seu tempo para dormir. E né? diminuindo lá o tempo que você tem disponível, né? Então, assim, no outro dia, você acorda cansado porque você não dormiu a sua necessidade diária. Tá certo? Gente, trazendo mais voltada para ti, Renata, diariamente, acho que dentro do consultório eu dentro da rotina de aulas, escuto muito aquele aluno que utiliza alguma medicação para performar, né? Junto dos pré-treinos, junto de alguma medicação pela possível TDAH, que é subqualificada ali. Questionável, bem questionável. Mas buscando aquela superprodutividade. E essa pessoa também precisa ter uma higiene do sono, ela também precisa dormir melhor. O que a gente faz? Como é que quando um paciente chega na tua frente, como é que tu modula isso? Primeiro, nós não somos... primeira oração, né? Deus me oriente. Mas o que eu gosto sempre de trazer é que nós não somos máquinas. Eu sei que com esse aumento de produtividade, cada vez mais eu preciso dizer que produzo mais, que sou melhor, que sou isso. E você fica naquele estado de eu preciso render no treino, no trabalho e performar em tudo. Não é só performar no treino, né? Então, a primeira coisa que eu trago assim, para o paciente é esse insight. Olha, vamos pensar aqui, né? Se você tem um prazo curto de performance em tudo, não tem como ser bom em tudo, gente. Isso é impossível. Tudo pra sempre, nós não somos né? super-homens, exatamente. Não tem como ser bom em tudo. Então, o que é que você precisa antes disso priorizar? Qual é a maioria da prioridade? É o quê? Trabalho, né? Sim. Que é onde é o seu ganha-pão, o que você gosta de fazer, enfim, sua dedicação maior. Então, vamos priorizar esse trabalho? A gente não vai também conseguir chegar numa pessoa que usa tudo e tirar tudo de uma vez. Porque ela vai vir e vai embora. Ela não vai voltar nunca isso. mais. Vai para o outro médico que vai prescrever tudo o que ela quer. Com certeza. É isso. E Então, você hoje gente perde a ainda oportunidade de ajudar verdadeiramente aquele Exato, paciente. de trazer a consciência, né? Então, Sullivan, não é na primeira consulta, são consultas e consultas que a gente vai tirando uma coisa, modulando outra, trazendo um insight, conversando. Trocas inteligentes, né? exatamente. Ela tira uma coisa que de repente é pior, coloca outra que ajuda, Exatamente. mas... Trabalhar assim um ecossistema sinérgico, né, como é o nosso caso aqui. Doutora Alice também é nossa aluna, então a gente também troca muita figurinha. É importante trazer esse alinhamento porque a gente consegue entender. Você recebeu o aluno, o paciente que está com esse problema e fala assim, Sullivan, passa para a equipe, passa para o treinador que for conduzir o treino com ele, que a gente não pode exigir uma performance muito alta porque está no processo. Nessa fase aqui a gente vai talvez diminuir até a performance do treino dele para daqui a pouco a gente conseguir evoluir. Por exemplo, eu sei que a gente pode usar o Venvance para transtorno de compulsão alimentar. Eu não uso. Boa. Porque eu sei do problema. Tu vai trazer uma muleta dele para outra da coisa. retirada. Então, assim, se eu tenho outras medicações, eu vou lançar a mão daquilo que eu sei que não vai ser tão agressivo para o meu paciente. Eu nem tenho a receita amarela. Não tenho. Justamente para não me possibilitar a prescrever. Mas tudo é uma conversa. Então, a gente... eu tento mostrar os pontos negativos daquela utilização sem necessidade, muitas vezes, né? Lembrando, né, para quem não sabe, o Venvance é uma anfetamina. É uma anfetamina, exatamente. Né? As pessoas muitas vezes precisam de doses mais altas, por vontade, tá? Não por Virou uma indicação, droga recreativa. Hoje em dia, virou exato. Você vai numa recreativa. festa, o pessoal tá usando Venvance. Mas pra é curtir isso a festa. também que a gente estava conversando, né? Assim, a medicação para ficar acordado, uma medicação para dormir, uma medicação para ser produtivo. E aí chegou um ponto que você precisa de remédio para tudo, né? E são fórmulas mágicas. Eu acho que a gente vive de A era da forma pílula. tão imediata, Sullivan, que fazer a construção é mais difícil. Vocês que Total. trabalham com treino, a Renata na nutrologia, fazer a construção é muito difícil. Então, as pessoas querem tudo mais rápido, porque tem isso à mão, né? A gente vive numa era muito rápida. E aí, falando em performance, a gente falando muito de pacientes que tem problema de sono, mas eu também pego os que têm ortossonia, que é uma preocupação excessiva com sono. Não tem transtorno algum.
Ortossonia. Ortossonia. Dorme o tempo de sono adequado, mas às vezes chegam no consultório nessa busca de ter a melhor performance Sim. possível. E a queixa é justamente essa, assim, não, eu quero saber se meu sono, se é o melhor sono que eu posso ter. É exatamente isso, entendeu? E uso o relógio, e uso o ouro, que é o anel, né? O Oura Ring, que tá famoso aí com as Kardashians. E aí, assim, é uma preocupação excessiva. É querer performar bem até no sono. Até um dia para você relaxar e descansar, né? Exato. Então, assim, não é infrequente. Normalmente é o cara que quer performar tudo bem. Faz o exercício muito bem, faz pelo menos 2, 3 coisas, corre, joga isso, O treina. status da nossa era é esse, né? Entendeu? Produtividade. Então, Então, ele quer produzir, inclusive, no sono. não é mais ter um carro top, luxuoso, uma bolsa de grife. É você conseguir fazer isso. E aí tem as pessoas que gostam de ter o esforço para conquistar isso e tem os que querem a pílula mágica, né? Exatamente. E aí, assim, eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa médica, né? Que Eu bom. gosto de saúde, então... Perfeito. Gente, eu odeio tomar medicação. Então, eu tento prescrever o mínimo que eu posso. E tentar otimizar o máximo da produtividade própria. Você não tenta construir não saúde. condicionada à Mudança medicação. comportamental, gente. Construir Exatamente. saúde, né? Exatamente. Você é o melhor treinando, mas será que você precisa de um hormônio? Será que você precisa de um pré-treino? Você precisa de remédio para dormir? Então, assim, eu não acredito nisso, de preciso de um remédio para dormir, preciso de um remédio para acordar, preciso de um remédio para treinar, preciso de um remédio para hipertrofiar, preciso de um remédio para namorar. Espera aí. É complicado mesmo. É complicado. E é super comum. É. Infelizmente. A regrinha das 8 horas, doutor. A gente já entendeu aqui as fases do sono, sobre a higiene, mas o que a gente mais escuta, não, precisa dormir 8 horas. Se não dormir 8 horas, não presta. Sullivan é uma média, né? A Academia Americana de Medicina do Sono, ele é um dos nossos reguladores, assim como a Academia Brasileira. A gente tem o adulto jovem em torno de 7 a 8 horas de sono por noite, né? Um sono unifásico, né? Não é aquele sono que divide os japoneses, né? Os americanos também. Tem algumas teorias que os naps ao longo do dia, cochilos programados, retirando dessa quantidade, poderia trazer uma melhor produtividade, né? Um melhor desempenho físico e funcional. Mas a recomendação é que sejam 7 a 8 horas de sono. Existe uma coisa chamada dormidor curto, 1 a 2% da população, que é o quê? Ele é condicionado a dormir pouco. E tem um ótimo desempenho. E se sente bem. Não vai ter nada do que a gente está falando. Desregulador metabólico, funcional. Mas Quantos por cento? 1 a 2. Aí vem o aluno e fala assim, não, dormi 4 horas e Tô tô ótimo. zerado. E o dormir pouco são 6 horas. Não são 4, tá certo? Mas assim, que são os dormidores curtos que a gente fala. É 1 a 2% da população. Agora, quantas pessoas a gente não conhece que diz que dorme pouco e que funciona muito bem? Muita gente. Né? E aí, em contrapartida, eu tenho os dormidores longos, né? Que é em torno de 5% da população. Que são as pessoas que precisam de 9 a 10 horas de sono Meu amigo, ele para funcionar. É o dormioco profissional, isso aí. É o dormioco profissional, por necessidade, né? Então, assim, a regra das 8 horas é uma regra popular. Ótimo, se quiserem dormir 8 horas, eu fico super feliz. Mas tem que ficar atento a essas variações. Perfeito. E a gente precisa também entender como é que a pessoa acorda, né? Se ela conseguiu aprofundar esse sono, é aquela pessoa que dorme superficial, que entende tudo que está acontecendo no ambiente, que levanta várias vezes, acorda cansada, desanimada, irritada, como é que tá o humor, né? A energia ao acordar. Total. E vai depender também da fase da vida que a pessoa tá. Por exemplo, eu grávida, meu Deus. Gente, eu preciso dormir, às vezes, 10 horas por noite para ficar Mas grávida bem. tem essa necessidade. Grávida pode tudo tudo, certo. gente. Grávida uma ninguém reclama, necessidade não. fisiológica, né? Deus é tão bom, porque aí a grávida dá esse sono pra gente poder dar uma desacelerada, né? Porque depois é rojão. E depois vem um rojão. E eu fico dizendo, gente, você tá fabricando órgãos, meu filho. Tem que estar com sono mesmo. Tô fazendo um rim. A palavra bem falava. Eu falei, minha amiga, se vai ser 9 meses pra fazer o rim dessa menina. Pior que é. Meu Exatamente. E aí, ano passado, por exemplo, há um ano atrás, eu dormia 6 horas por noite. Eu também negligenciei nessa época. Eu trabalhava muito, trabalhava em torno de 60 horas semanais. Nossa. E eu dormia 6 horas por noite, acordava, ia dormir ali em torno de 10, 11 horas. Acordava mais ou menos umas 4h30 da manhã, ia correr, passava o dia todo trabalhando, ia treinar, até que
quebrei. Então... Várias vezes, né? Foi naquele período que tu quebrou... Tive canelite, tive que parar de correr, aí comecei a ter muita alergia, sinusite, então assim... Sistema imunológico caiu, né? Vocês já viram. E a nutróloga, casos, né? 2 casos. A gente nutrólogo e o personal, tá? Então isso acontece em qualquer canto. Tá tudo certo. 2 casos, caso e aí, família. realmente, reprogramei. O sono é um dos alicerces que a gente tem mais fortes e potentes para a performance. Não adianta. Pegando esse link, gente. Insônia. Não vou botar o sobrepeso, não. Vou colocar doenças metabólicas no geral. O que essas duas doenças, né, a insônia e as doenças metabólicas, se relacionam? Sullivan, eu acho que não... Insônia é considerada uma doença, primeiro? Né? Insônia, o transtorno de insônia crônico, né? A pessoa não conseguir dormir, seja no início, ou manter o sono, ou acordar muito antes daquilo que é programado. E aí a gente fala que é crônico quando já persiste por pelo menos 3 meses, tá bom? Insônia, a insônia ela tem impacto porque normalmente a insônia está associada com um tempo total de sono curto. Nem sempre, mas na maioria das vezes eu tenho a insônia com um tempo menor de sono. E ainda me preocupa também a apneia do sono. Por quê? Porque a insônia, o paciente com insônia, ele chega para ti dizendo que dorme mal. O paciente com apneia, se não, a esposa não reclama, o cônjuge não reclama, ele muitas vezes acha que acordar cansado é normal, aquilo que você estava falando, a fadiga é normal. Para ele já está dentro do sistema. A sonolência diurna também, né? Então, estou sempre cansado. E são doenças que têm impacto direto no controle. Diabetes, de hipertensão, os pacientes, né, têm uma maior chance de arritmia, os pacientes com apneia do sono, maior chance de AVC, de infarto, né, que são distúrbios cardiovasculares. Diminui concentração, déficit, declínio cognitivo. Para quem não sabe, gente, no sono tem um sistemazinho que funciona, né? Que se eu pudesse... sempre falo isso na faculdade, na aula para os meninos, né? Que vocês deixam de dormir muitas vezes para estudar, mas talvez se dormissem um pouquinho melhor, rendia muito mais esse estudo de vocês, né? Por conta do sistema linfático, que é um sistema de limpeza das impurezas no cérebro. E o sistema ele funciona predominantemente no sono. Se a pessoa não dorme ou tem um sono que não tem qualidade, que tem os microdespertares, é fragmentado, tem um tempo curto de sono, isso a longo prazo vai vir queixa de memória, né? Piora cognitiva. Então, está tudo interligado, não tem como. Maior dificuldade de controlar o diabetes, de reduzir peso, que a gente já falou, né? Exercícios de resistência, atleta. Tá? Achei interessante, né? Meu marido não é médico e aí é torcedor do Palmeiras e aí ele estava me mandando uma reportagem bem legal, né? Todos os jogadores usando actígrafo e eles fazem, para quem não conhece, actígrafo é similar a um relógio de pulso que tem um acelerômetro e vê sensor de movimento, estilo luz, né? Frequência. Um que comercializado de Urup. Eu não conheço esse especificamente. Mas é semelhante aos nossos smartwatches, certo? Só que ele gera gráficos e dados específicos para análise do sono e tem validação da Academia Americana e da brasileira para uso. E aí ele falando, olha aí, amor, assim, né, mostrando, era um jogador mostrando um pouco da rotina, e eles meio que tinham, assim, não chega a ser um toque de recolher, né, mas tinha uma série de recomendações e monitoravam isso, inclusive nos jet lags, eles jogando agora na Libertadores, obrigada. E aí eles jogando na Libertadores, tinha frequência de fuso, né? E como era o desempenho, qual jogador é mais afetado, né? Então a gente está aqui falando de performance e eu estou trazendo performance de atleta que vive disso. Perfeito. Atleta que é a sua profissão, Quanto mais o atleta amador que está querendo correr na beira-mar. Exatamente. E aí eles monitoram isso de perto. Polissonografia, né? Actigrafia. Que exames são esses, doutora? Vamos lá. Polissonografia, né, é um exame que monitora o seu sono. Ele pode ser feito tanto no laboratório de sono, numa clínica, né, quanto em casa. A diferença é o número de canais, o número de coisas que são avaliadas. Normalmente, a gente pode avaliar com esse exame sonambulismo, pesadelo, apneia do sono, motivos para o seu sono estar fragmentado, né, a sua qualidade do sono e a arquitetura do sono.
dá para a gente avaliar as fases do sono. Então, ele é um exame mais completo, sobretudo o de laboratório da clínica. E a actigrafia é esse reloginho que eu falei, né? Trazendo gancho, eu recebo frequentemente o relógio do Garmin. Eu ia perguntar isso agora, se tem associação, pode utilizar. Você está cansado, sua noite de sono não foi tão boa, né? O que é que eu costumo dizer? A gente está na era que esses dispositivos, eles estão sendo usados o tempo todo. Seja o relógio, o anel, a gente tem faixas, tem roupas inteligentes que fazem isso, né, já sendo lançadas. E aí, Sullivan, eles são bons para quê? Né? Você descarta isso no seu dia a dia, no consultório? Não descarto, porque isso é uma realidade. Mas eles são bons para me dar uma ideia do tempo total de sono do paciente, o tempo que o paciente ficou na cama, tá bom? E se demorou muito, se não demorou, e quantas vezes acorda e levanta, porque eles geram uns gráficozinhos interessantes. Então, eu acho bacana para isso. O que é que o relógio faz que isso não tem validação científica? Pode ser que daqui a um tempo eu volte nesse podcast e a gente fale, não, perfeito, agora tem validação, eles estão conseguindo fazer isso, o algoritmo está conseguindo trazer. Ele fala das fases do sono, baseado, sobretudo, em movimentação e frequência cardíaca. É o algoritmo que ele usa. Só que não tem ainda, eu não consigo ser fidedigna a dizer qual fase das 4 você está sem um eletroencefalograma, que a polissonografia traz. Perfeito. Então, é bacana. Eu acho que ele traz informações relevantes para a consulta, tá certo? Mas a gente tem que ficar atento. Você não fez a quantidade de sono REM da noite, você não atingiu o sono profundo. Ele não tem validação para isso. Então, e digo mais, se é um paciente que tem qualquer distúrbio do sono, ainda pode tudo. Enganar o algoritmo e piora ainda mais. Não tem como. Tipo assim, a gente está conversando tanto aqui, falando sobre as fases e limpeza, enfim. E você disse que cada um tem um fracionamento, né, um percentual. Aí você vê o sono profundo, tipo, quando eu mensuro aqui no meu, me diz que eu sou uma máquina de dormir. Meu sono profundo dá de 1h40, 1h50, meu irmão... Caraca, eu tô bem mesmo. Só que não é a realidade, não é o feeling que eu me sinto, né? Acho que fica uma grande ressalva aí para vocês que conduzem a vida pelo relógio. É verdade. Renatinha, acho que para as duas essa daqui. Na experiência de vocês, o que impacta mais? O sono ou um distúrbio alimentar? Então, escolhendo um dos dois. Lá, né? Se posicionando. O distúrbio, ele é difícil. Quando a gente fala numa alimentação mais desregrada, que não chega a ser distúrbio, é mais fácil da gente falar que, óbvio, o sono, né? Você não fazer uma alimentação correta no dia, ou passar um dia e não comer bem, mas é diferente de você não dormir bem. Porque a pessoa que não dorme bem, ela não vai dormir uma noite... Ela vai dormir cronicamente, sim, exatamente. E não adianta ela pensar que é só ela fazer dieta e treino e que ela vai conseguir hipertrofia ou que ela vai conseguir emagrecer. Durante o sono, a gente vai ter produção hormonal, e não é só testosterona, tá, gente? Porque as pessoas, quando a gente fala de hormônio, acham que a gente está falando só de testosterona. Não, a gente vai ter produção hormonal, principalmente GH, que é muito importante para síntese proteica, né? Aumento de musculatura, reparação também muscular. Além disso, uma pessoa que não dorme bem, ela vai ter aumento de alguns hormônios, como a grelina, que aumenta a fome, e o cortisol. E o cortisol aumentado cronicamente é um problema, né? Ele é catabólico, então destrói massa magra, acumula gordura principalmente na região abdominal, né? Traz vários transtornos associados. E, além disso, a gente vai ter uma redução de leptina, que é sinalização de saciedade, e aumentar também resistência insulínica, tá? Então, dormir bem é muito importante porque a gente tem todos esses vieses alinhados, né? A gente tem reparação da musculatura também. O recovery muscular, ele acontece durante o sono, né? Não é só vir aqui fazer uma bota, uma crioterapia, uma massagem, não. A gente precisa do sono para ter essa recuperação. Imagine que você, durante um treino pesado, lesionou sua musculatura, que acontece processo de microlesões, e o sono é o que vai fazer a reparação dessa musculatura, e se você não dorme bem, você não vai reparar da forma adequada. E aí, isso, cronicamente, pode esperar que venha uma lesão, né? Então, o sono, ele é muito importante. O distúrbio alimentar, ele pode estar associado diretamente com
essa privação de sono, né? E aí vira um ciclo. A pessoa não dorme bem, se alimenta mal, não dorme bem, se alimenta mal, e um impulsionar o outro. Se a pessoa ela começa pelo menos dormindo bem, a chance dela ter uma compulsão alimentar no outro dia é muito menor. Né? Faz escolhas melhores. Faz escolhas mais conscientes, Exatamente, né? A gente sabe que as pessoas privadas de sono ou que têm algum distúrbio associado têm uma capacidade de escolha e decisão pior. Então, tem vários estudos que mostram isso, colocam pessoas privadas para ficarem privadas de sono por um tempo, pessoas que dormem bem, e eles vão lá fazer escolhas. O grupo que dorme mal escolhe muito pior, tá? Então, isso para fechar um grande negócio, para a escolha alimentar. Você, na questão da compulsão alimentar, o seu impulso, ele não é tão inibido. O frontal fica ali, ó, sem conseguir inibir aquele impulso, o desejo, o pegar, o fazer. E ainda entra em outra coisa, que é a recompensa. Eu dormi prazer, mal, né? Eu dormi mal e a noite foi péssima. E eu mereço. Eu preciso disso para ficar bem. Eu preciso disso para ficar bem, né? E aí vem a recompensa. Então, assim, tá intrinsecamente ligado. Acho muito difícil a Renata conseguir tratar bem esse paciente sem melhorar. Gente, eu trouxe essa pergunta. Essa pergunta foi desafiadora. Mas foi porque eu queria trazer esse pensamento crítico para você, paciente, que não está conseguindo ter resultado. E eu falo por mim. Eu fui um cara que vim do fisiculturismo e, meu irmão, a última coisa que eu ligava era dormir. Eu preciso produzir, tanto porque eu preciso construir carreira, como eu preciso ser um bom atleta, como eu preciso sempre. Então, meu irmão, dormir, eu vou dormir o que dá. Muitas vezes a gente buscava ter um resultado melhor na estética ou na performance de algo, pensando somente na comida. E hoje está muito claro que o sono, talvez você chegar de frente a um profissional que lhe direcione primeiro a você buscar corrigir talvez esse distúrbio que você tem, vai ser mais eficiente do que eu tentar 3, 4, 6 meses de dieta com aquele cara, tentando restringir mais. Se eu tenho menos carboidrato, menos glicemia, menos teor de açúcar bom no sangue, eu tenho uma tendência maior a estar mais estressado, né? Dietas hipocalóricas fazem isso. Então, talvez olhar primeiro para o sono e depois a gente buscar ter uma dieta mais alinhada. A gente está no momento, acho que a Renata compartilha muito disso também, a gente está no momento da medicina, Sullivan, que ao mesmo tempo que tem essa vontade, né, de pílula para tudo, prescrição para tudo, pílula para tudo, respostas rápidas. Tem outra vertente que vem crescendo, que a gente até fala, né, medicina de verdade, né? Medicina de verdade é olhar para o paciente, olhar para a prevenção, olhar para aquilo que faz bem do bem-estar. É uma medicina de construção. Sai um pouco dessa medicina imediatista, que precisa de uma pílula, de uma resposta imediata. E aí eu falo muito isso para os meus pacientes, né? A gente está junto numa construção. Tem coisa que eu vou conseguir resolver rápido. Tem coisa que eu não vou conseguir resolver rápido. E eu tenho caminhos a seguir. A gente aposta em um que acha que é mais acertado para aquele paciente, mas pode ser que não seja o caminho que vai dar certo. Talvez o outro. E aí é numa construção. Então, assim, da mesma forma que a gente tem essa construção, né, do corpo, construção daquilo que se quer, a construção de um sono de qualidade, de uma alimentação, isso são pilares para promover saúde, né? Eu acho que o sono, a alimentação, a atividade física, a saúde mental, né? Perfeito. Então, são pilares de saúde. A partir do momento que a gente entende o paciente só como um compartimento só, provavelmente a gente vai falhar nisso. Né? Assim, eu concordo com a Renata, tem coisa que não é da minha alçada, que realmente eu chamo amigos para cuidar junto daquele doente. Mas se a gente não tenta entender um pouco de cada coisa que ele traz, vai falhar. Vai falhar. E assim, e o paciente fica em muitas mãos, se sente inseguro e as condutas não são alinhadas. Então, o nosso processo de sucesso para promover saúde para aquele paciente, que eu acho que esse é o papel do médico, né? Promover saúde. Né? Falha. Né? E no meu caso, que trato doença neurológica, a gente está falando muito de sono, mas eu tenho muitos pacientes, né, idosos com pós-AVC, enxaqueca, epilepsia e demência, né? E aí eu vejo as coisas lá na frente, né? Como é o envelhecer desse paciente.
Ou assim, eu sempre falo, como que você quer, tá? Aqui, né? Aí eu vou falar para ele, ai, doutora, a senhora quer que eu vá fazer academia, eu com 60, 70 anos, certo, a senhora quer levantar da privada daqui a 10? Exatamente. Ou alguém vai ter que te levantar? Como é que vai ser, né? Então, a construção realmente de saúde, de um envelhecer saudável. Só que, às vezes, num ritmo de multipílulas, Exatamente. a gente vai dificilmente conseguir, talvez, ser tão saudável daqui a uns 30, 40 anos. Gente, que podcast incrível, cara, de verdade. Eu vou tentar acelerar aqui, porque eu acho que não só a minha vontade, eu acho que todo mundo que está assistindo compartilha um pouco disso, tem muita dúvida. Eu vou passar um pouco superficialmente por um tema, mas eu preciso trazer ele, né? Que é sobre as medicações. Então, vamos lá, doutor. Primeiro, sobre a incidência de pessoas que hoje utilizam de medicações para dormir, no caso. Vou citar aqui o nome de algumas, mas você pode me corrigir se ela está sendo usada de forma errada e a gente ir um pouco nessa vertente. Quais são os problemas que elas podem trazer? Vamos lá, o Zolpidem, o Rivotril, o Clonazepam, são medicações muito presentes nos dias de hoje. Quais impactos elas podem trazer para uma pessoa que não tem um problema no qual ela seria para ser receitada? Toda medicação, a Renata até colocou isso, ela tem que ter um caminho. Então, ela tem uma data e a gente tem que ter uma previsão de retirada, tá certo? As medicações indutoras de sono, sobretudo os indutores rápidos, que foi o que você trouxe aqui, estão entre as 5 medicações mais prescritas do país. Caraca. A gente está falando de medicação com receituário. Eu trabalhava no SUS. Vai tirar. É um problema. Caraca. Gente, é ameaça. Se total, tirar, total. Eu volto aqui e te mato e não sei o quê. Sério, Renata? Não pode ficar sem eu tô tão traumatizada, né, que eu não tenho receita azul também. Vai tirar um Clonazepam. Caraca, velho. Eu não tinha noção que tava desse jeito. E aí, gente. Renata, eu lembro que o meu primeiro emprego foi no PSF no interior, eu e 4 amigos, todos alinhados. Não, a gente vai fazer aquela vontade, vamos revolucionar a medicina. Vamos prescrever diazepam, tá todo mundo viciado, a gente vai tratar as coisas direito. Primeiro mês, secretário de saúde, o chefe do CAPS chamou. Vocês podem liberar as receitas dos pacientes, porque tá todo mundo indo pro CAPS porque vocês não prescrevem. E detalhe, às vezes, eles querem que a gente prescreva sem nem ir na consulta. Deixa demais. Lá, prescrever que depois eu volto pra pegar. Puxada, é demais, é demais. Mas assim, vamos lá, trazendo um pouco dos malefícios, né? Eu não demonizo nenhum tipo de medicação. Eu acho que são medicações indutoras do sono, talvez para um uso pontual, com tempo programado para retirada, num paciente com insônia e síndrome do sono insuficiente, trabalha ali com máquina pesada. Porém, se a gente pegar os guidelines americano, europeu, brasileiro, Zolpidem não está no consenso. Não tem indicação para insônia. Caraca. Tá certo? Então, assim, o uso realmente tem que ser restrito. Maior chance de abuso, de dependência, de necessidade de doses maiores. O Zolpidem, propriamente dito, né? Tem paciente que faz... alucinógeno, como é que é o nome? Sonambulismo, né? O paciente... ele faz coisas que não lembra, né? A gente tem diversos relatos de mensagens, de ligações, de compras. Comprador abusivo, cara. Exatamente. Então, assim, do uso errado, tá bom? Então, assim, não são medicações da minha prática clínica, como assim, de prescrevê-los, né? Na verdade, as pessoas me procuram muito mais para retirada. E aí, o clonazepam, o diazepam, o rivotril, em idoso, associado a aumento do risco de queda, né, de piora cognitiva. Então, e abuso também. Eu tomava 0,5, agora eu estou tomando 1 miligrama, 2, e a doutora não está mais fazendo efeito. Tem gente que toma Rivotril para poder fazer tudo. O tempo de ação da medicação no idoso também é diferente. Total. Né? E aí tem outra coisa, né? Além do abuso, tudo que eles fazem, essas medicações... os pacientes têm um apego com uma verdadeira muleta. E a nível neurológico, doutora? Tipo, o que isso pode gerar, além da dependência? Comprometimento de memória, né? A gente sabe que a dose de 10 miligramas do Zolpidem para a mulher, já tem estudos mostrando que a longo prazo... acelerar a demência de um indivíduo? Na verdade, não é essa a palavra. Assim, quando a gente compara em desempenho, né, de testes cognitivos, quem usa tem um pior desempenho. Pronto. Tá bom? Digamos dessa forma. E aí, eu digo mais... o que é que eu percebo, né?
as pessoas muitas vezes fazem o quê? Não fazem essa construção que a gente está falando desde o começo do podcast e diz assim, dorme que passa. Aí dá o Zolpidem, ou Pax, enfim, o Rivotril. E não vai tratar, Renata, a ansiedade. Não sabe que ela está na menopausa, que à noite, na perimenopausa, que à noite tem calor, que tem uma fibromialgia, que tem muita dor e que não deixa ela dormir direito. Dorme que passa. Não vai na causa. O distúrbio primário não é o sono, o sono é uma consequência, né? Exato, que a maioria das insônias são realmente insônias secundárias, né? Então, assim, e fica. São medicações que ficam, tá? Pode ir. E, doutora, e como a nutrologia consegue ser aliado para retirar esse remédio ou para a gente conseguir... Então, a primeira coisa que eu faço é, realmente, eu tento não prescrever medicação para sono. Por causa dessa dependência, desse grau de dependência que pode ter. E eu sempre tento encaminhar, né? O que é que eu gosto de fazer antes? Tentar alguma suplementação. Triptofano me ajuda muito. Perfeito. GABA me ajuda muito. Perfeito. Melatonina, em alguns casos, também me ajudam muito. Quando é uma pessoa que passa o dia na tela, não tem aquela... não tem um ambiente externo, não tem regulação. Então, esse é o primeiro passo. E eu tenho ótimos resultados já com isso, sabe? Então, muitas vezes eu não preciso... Com comportamento, a higiene do sono e tudo. Então, muitas vezes eu não preciso entrar. Mas o principal é a reeducação em relação ao sono, né? Falar da importância, porque muitas vezes a gente não entende. Educacional mesmo. Educacional, exatamente. Educar o paciente que é importante dormir. Que dormir, ele não é algo banal do seu dia. Comportamento é o primeiro passo do tratamento. Assim, inclusive, é a terapia padrão ouro, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Ajustar o comportamento, que é esse passo que ela está falando, assim, a medida padrão ouro. Ela está fazendo medida A. Tem que ter uma rotina de sono, né? Então, o seu corpo, ele vai entendendo que você está se preparando para aquilo. Por exemplo, a minha rotina. Agora eu não estou tomando mais, mas eu tomava um chá para dormir. Sim. Eu chegava no quarto, ligava o ar-condicionado, saía, deixava o quarto escuro já. Perfumado. Os infusores, os né? infusores. Eu deixava já... Associações de sono, gente. Então, eu já ia entender... Meu cérebro já ia Trabalhoso, entender que estava chegando. Perfeito. Já estou até com sono. E outra coisa que eu fazia também, eu não tinha blackout na minha janela e nem cortina. Então, quando era mais ou menos 5h30, 6 horas da manhã, eu já começava a despertar também. E isso foi muito bom. Hoje eu tenho um blackout na minha janela. Troquei, me mudei e agora eu tenho um blackout. Isso me atrapalha muito. Porque eu acordo desnorteada. Então, assim, eu não sei se são 6, 7, enfim. Então, esse era outro comportamento que eu gostava bastante. Não me prejudicava, me ajudava completamente. Ótimo. Né? Temos aqui uma matutina. Eu sou demais. E aí, outra coisa que a gente traz também para dentro do consultório é o comportamento em tudo. Rotina em tudo. Dieta, exercício físico. Se o exercício físico ele te atrapalha para dormir, vamos tentar em outro horário. Perfeito. Não posso em outro horário. Então, vamos tentar tirar a cafeína em excesso. A gente precisa o quê? Investigar. Conversar com o paciente, entender que a queixa não é só o sono. Usar a anamnese como investigação geral. Exatamente, né? Ele traz uma carga. Então, quando a gente começa a perguntar desde o que trouxe ele ali, né? A gente já começa a entender que, às vezes, o problema, o que eu recebo aqui, por menor, é o peso. A pessoa ela tá toda prejudicada, cheia de problemas. Total, né? Renata. O peso ele é uma consequência, às vezes, de uma dieta desregulada, de uma noite de sono que não foi dormida, do intestino que não funciona. Então, a gente precisa regular todo o ambiente para que a pessoa ela volte a ter funcionalidade normalmente. Né? E não ficar atacando medicação. Então, isso é o que eu faço da minha prática clínica. Né? Tento trabalhar a base para que a gente não evolua para ter que entrar em medicações mesmo. Perfeito. E novamente, doutora, agora na suplementação, né? O hype da melatonina, que já se perdura por alguns anos, né? Antigamente a gente não conseguia encontrar de tão fácil acesso, era mais em alguns importados, algumas pessoas que... Quem viajava para fora trazia, enfim, mas agora que está... Até eu já vi em supermercado, melatonina. E qual o impacto de altas doses de melatonina ou do uso inadequado, da forma inadequada de utilizar? Gente, não adianta achar que tudo é melatonina. Total.
Primeiro, eu vou dizer, eu tomava melatonina antes de dormir, tipo, eu ia deitar e tomava melatonina, achava que tava balando. Eu acordava, irmão, parecia que eu tinha literalmente... A produção da melatonina não é assim, tomado um de porre. uma vez, né? Parecia que eu tava embriagado. Achou que era um pátio. Exatamente. E Existem pessoas que vão se dar bem, né? A gente consegue ver, assim, uma segurança ainda maior de utilidade, principalmente idoso, que vai tendo uma queda realmente de produção de melatonina, quem faz jet lag também, e algumas pessoas que passam muito tempo dentro de um ambiente onde não tem percepção de luz, muito tempo exposto à tela, né? Os trabalhadores de turno, né? Exatamente. Mas não é para todo mundo. Há umas 2 semanas, até um paciente meu, que é um desses casos que fica o dia todo em computador, não tem noção do tempo, né? Eu passei o manipulado para ele, dentro tinha a melatonina também. E ele tinha visto uma reportagem que tinha saído, eu não sei se você viu, que o uso da melatonina em excesso aumentava o risco cardiovascular, problemas cardíacos. E aí ele, doutora, pelo amor de Deus, eu vou ter um problema cardíaco. Eu vou morrer. Mandaram isso. Aí eu, calma. não é assim. Ainda estão vendo. Né? Não foi nada oficializado, dito que é 100% aquilo. Mas a melatonina, ela não é para ser utilizada. E não é isenta de riscos. E não é doses altas. Quantidade, pois é. Doses altas, assim, a quantidade, ela pode chegar a gente fazer um uso racional até ali de 15 miligramas, digamos assim. Eu já vi gente tomando mais de 50. Com certeza. E aí, eu posso ter aumento pressórico, piora de cefaleia, né? Sonolência excessiva diurna. A questão do horário da melatonina importa. Normalmente, a gente usa baixas doses. E uma coisa para ficar clara, né? Melatonina não está no consenso para insônia. Ela não é medicação para insônia. Caraca. Um regulador desse paciente que, como a Renata colocou, né, perdeu os reguladores externos, passa o dia aqui trabalhando em luz, telas, um auxílio. Paciente que tem atraso de fase, que é aquela pessoa que dormiria tranquilamente 1 da manhã e acordaria 10 da manhã. Tá certo? Mas a gente precisa puxar o sono dele para mais cedo, porque ele tem uma vida funcional que começa às 7. Pacientes com jet lag, com distúrbio do ritmo circadiano. Então, assim, tanto a melatonina como, acho que as suplementações em geral, o que é que eu vejo? Banalização. Né? As pessoas têm acesso a informação de que o triptofano, informação superficial, o magnésio, né, melhora o sono. Então, muitas vezes, chegam tomando por conta própria, né? São medicações que não precisam de receita de retenção. E na dose que acha correta, né? E hoje em dia tem até os combinados na farmácia. Porque é extremamente, gente, o sono é extremamente lucrativo para a empresa. Com certeza. Né? Assim, todo mundo dorme, bem ou mal, todo mundo dorme, todo mundo quer melhorar o seu sono. E você chega na farmácia, tem um arsenal. Então, tem um gummy, eu tenho chocolate, eu tenho chá com melatonina. Todos os jeitos, aí o chá tem magnésio, zinco, melatonina, triptofano e vai. Entendeu? E isso vai virando indústria, vai virando comércio, os pacientes fazem uso. Só que você tem que ter atenção. Os estudos que mostraram, né? Mostraram melhor benefício em idoso. São estudos menores, não é para todo mundo. Não são estudos populacionais. Agora todo mundo vai ter que repor. Não é uma indicação aqui, gente, mas uma dose recomendada e um horário recomendado de utilizar melatonina seria quanto e quando? Vamos lá, dose eu acho que é muito transtorno a transtorno, Sullivan. Não tem como fazer uma regra. Né, uma regra, porque... E sobre o horário? O horário, idealmente, a gente fala, digamos aqui, para a população geral, cerca de 2 horas antes do horário planejado de sono. Né? Mais ou menos isso. Que a gente aí teria que fazer um cálculo diferente, mas populacional a gente pode colocar dessa forma. Perfeito. Renatinha, a reposição hormonal. A gente, hoje, na busca do emagrecimento, percebe que tem uma procura muito grande de indivíduos que querem otimizar a sua performance hormonal, acreditando que isso vai ser um facilitador dele performar tanto para ganhar massa magra, né, quanto para perder gordura. O quanto ela pode estar associada à melhora do sono? A reposição hormonal... Estou falando de testosterona basicamente e no caso de uma mulher... Vou puxar para a menopausa. Era isso, eu ia fazer isso agora. Assim, o benefício realmente quando a mulher ela vem com várias queixas, dentre uma delas não consigo dormir, estou extremamente ansiosa, aí associado geralmente secura vaginal, várias coisas, né? Aquele brain fog que é você
não fica desorientado. Então, a gente vê, sim, benefício fazendo reposição hormonal, né? A reposição hormonal, ela tem as indicações, né? Então, não dá para você falar que todo mundo pode utilizar. Não, a gente precisa ter uma consulta, ver se a pessoa pode. Hormônio não é para todo mundo, né? Não é para quem quer, é para quem pode. E ter um segmento junto à utilização do hormônio, né? Em relação à testosterona, ela é complexa, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa vem aqui com a testosterona baixa, mas ela não dorme, ela não come bem, ou seja, não adianta você está com obesidade. Não adianta eu colocar uma testosterona, gente. Não é milagre, né? Quando ela começa a dormir melhor, se alimentar melhor, a tendência é o quê? A testosterona naturalmente aumentar. Então, jamais existe prescrição de testosterona visando melhorar o sono. Não existe essa indicação. Pelo contrário, a pessoa utilizar a testosterona, continuar dormindo mal, ela vai aumentar o risco cardiovascular, né? Sim. O risco dela ter um infarto, dela fazer um AVC. Então, hoje o que a gente vê muito difundido é isso. Dormo pouco, uso testosterona, uso Mounjaro, performo em tudo, uso Venvance, um monte de gente jovem pode estar morrendo por essas convicções que não estão certas. Dos próximos capítulos. Exatamente. Né? Gente, de verdade, eu, assim, particularmente, esse foi um dos melhores episódios que eu pude presenciar, né? Literalmente, fui um consumidor aqui de vocês, do conteúdo de vocês. Foi maravilhoso, a gente está chegando ao fim. Vai ter um momentinho que eu acho muito interessante, que é o bate-bola, jogo rápido, né? Que a gente vai fazer uma pergunta e uma resposta simples de vocês. Vamos lá? Bora. Cada uma responde uma, para ficar mais dinâmico, né? Senão vocês podem ter respostas diferentes. Sim. O que mais destrói o sono hoje? Excesso de trabalho, redes sociais ou o estresse de modo geral? Redes sociais. Boa. Concordo. Maior vilão do sono? Rede social. Caraca, meu irmão, vou excluir meu Instagram. Vai ganhar horas de sono. Melhor suplemento para quem quer dormir melhor? Depende. Esse é o passo. Se tu tivesse que dizer um. Depende. Assim, gente, é porque o ser humano não é exato. É difícil. O pessoal não gosta de um cortezinho bacana. Me ajuda, pelo amor de Deus. É porque a medicina exata é difícil, viu? Não existe, não. O que tu não recomenda nunca dentro do consultório, Alisson? Que eu não recomendo nunca, né? Deixar de dormir. E tu, Renatinha, essa eu tenho que perguntar para as duas. Não deixar de dormir é uma indicação muito, assim, usual, né? Um pilar muito importante e que eu acho que a gente consegue também otimizar tanto performance, hipertrofia, emagrecimento. Então, dormir bem faz parte de quem quer crescer. Alisson, durmo pouco a semana toda. Posso compensar no final de semana? Lamento. Toma ali 4 gotinhas de Rivotril e... Lamento, a gente não tem banco de horas. A gente não funciona com banco de horas, né? Perdeu. Aquele cochilinho pós-almoço, doutora, é um aliado da rotina ou vilão do sono no final do dia? Depende, né? De como é esse cochilo, quantas horas. Um cochilo a tarde toda, pronto, acabou o sono da noite, Vamos né? lá, mas pra cochilo, mim tá sendo 30 ótimo. minutos, tá? É cochilo. Passou disso, é sono. E aí, depende mesmo. O que comer à noite para dormir bem? À noite, na verdade, o que não comer, né? Tentar não comer comidas muito carregadas, gordurosas, onde a gente vai ativar muito o nosso trato gastrointestinal, desviar fluxo sanguíneo para lá e ter uma noite de sono não legal, né? O maior mito na medicina sobre sono? Que dormir é algo automático. Não é. Não é só você fechar o olho e virar e dormir e a mágica acontece, né? Para algumas pessoas pode ser. Mas, normalmente, dormir precisa de processo, rotina. E sua noite começa quando você acorda. Dormir melhor ou treinar melhor? Dormir melhor. Aí, garota! Gente, é isso. Infelizmente, a gente está chegando ao final. Primeiro, agradecer a presença de vocês. Foi um conteúdo riquíssimo. Acho que a gente conseguiu trazer leveza, trazer uma didática bacana para todo mundo absorver. Como eu disse, eu fui aqui literalmente um paciente de vocês. Já sou paciente, né? Então, foi muito agregador para mim. Espero que tenha sido agregador para vocês. Por favor,
né, gente? Vamos fortalecer o nosso XSCast, coloquem um sininho, deem um joinha para a gente continuar fortalecendo e se motivando a trazer conteúdo para vocês. No mais, gente, esse é um espaço para vocês falarem um pouco dos projetos. Por favor, doutora Renata, doutora Alisson, fiquem à vontade. Foi um prazer, né, estar aqui. Espero que vocês peguem esse podcast, coloquem aí na prática da vida de vocês, que a gente trouxe muito conhecimento para que realmente essa educação sobre o sono ela seja difundida e as pessoas voltem, né, a dormir bem. E cuidado com o celular à noite, trabalho em casa, né? É muito importante descansar e dormir. Nós não somos máquinas, né? Precisamos de saúde, a sua família precisa de você, então você precisa descansar e dormir. E se for máquina, lembrar que máquina quebra, hein? Máquina quebra. E é rapidamente substituída. Né? Obrigada pela nossa conversa, pela troca, foi excelente. Conte comigo outras vezes. E, assim, o que eu costumo dizer, né, nas redes sociais, para os meus alunos e pacientes, é que dormir mal não é normal. Assim, eu sempre trago isso. Dormir mal não é normal, não se acostuma com isso e acha que dormir mal faz parte do seu dia. Né? Para, investiga, vamos tentar melhorar esse seu sono, a sua qualidade, que eu tenho certeza que vai ter um melhor desempenho no trabalho, né, no humor, na fadiga, no treino. Então, assim, as consequências de um sono de qualidade, elas são muito benéficas. Quem quiser uma consulta com você, doutora Renata, o que ela faz, onde é que ela te procura? Pode me procurar através dos canais da XS, né? A minha agenda funciona através da agenda da XS, ou me procurar e me seguir no Instagram. Que é doutora Renata Gifone, _nutrologia. Doutora Alisson, por favor, onde que eu consigo marcar uma consulta com você? Pode me buscar no Instagram, @AlissaFormiga. Lá vai ter todos os canais de atendimento, né? Atualmente atendo na Clínica Lume, somente lá, e a gente faz tanto essa parte de sono, neurologia, é uma clínica especializada em neurologia e medicina do sono, e vai ser um prazer. E os exames também? Os exames de polissonografia, a gente faz o domiciliar, e aqui é laboratorial, a gente indica para uma clínica de confiança. Finalizando, gente, peço que vocês utilizem do princípio da reciprocidade e depois de tanta entrega de conteúdo, vocês consigam nos seguir, né? Vamos lá para as nossas redes sociais. XS Team Wellness Club, XS Team Personal Trainer, XS Team Suplementos, XS Team Run, o nosso I Love Corrida, que é um novo projeto que a gente está muito empolgado em estar produzindo. E é isso. Valeu por nos acompanhar até o final e vem ser XS.